Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sei, você estava esperando um episódio de Minecraft hoje, porém, como eu expliquei na live, se tu não tá vendo as lives, tu tá dando mole, tá ficando de fora dos anúncios. Hoje não vai ter especificamente, tá? Mas terça-feira que vem a saga volta com um episódio histórico, em que a gente vai entrar lá na outra torre para descobrir o que ela vai proporcionar para nossa saga. Tá curioso? Então se inscreve no canal, deixa seu like e roda essa vinheta! Hoje é dia da gente ver aquelas respostas marotas, as respostas de prova por esse Brasil varonil. Por que alguém inventou varonil? Agora eu fiquei curioso. São respostas de prova, a gente já vai ter uma informação aqui. Brasil varonil. É varonil. Parabéns, eu sou uma anta! Já comecei o episódio de resposta de prova errando uma coisa básica. Parabéns pra mim. Varonil significa característico ou particular do homem, viril. Ah, sou eu. sou viril. Eu sou virilha. Que apresenta coragem, que age de maneira destemida, arrojado, que possui muita energia, em que há vigor, vigoroso. Ah, o Gil é varonil. Ô, Gil varonil. Tamo junto. Bom, então agora a gente descobriu o que é varonil. Vamos ver as melhores respostas. Vamos lá, começando com a primeira. Questionário da mamãe. É o nome, né? Isso aí não é prova, é um questionário, vamos ver. Qual o nome da sua mamãe? Thaís. Ela é gorda ou magra? Gordona. Pô, mas peraí. Isso é um questionário ou é um professor pervertido tentando pegar a mãe de aluno? O que tá perguntando pra criança se a mãe da criança é gorda ou magra? Que história é essa? A criança é sincera, meu parceiro. Eu nem sei se é criança, né? Porque a letra não é de criança. Sim, não sei mais o que pensar. Continua. Pesa quantos quilos? Que isso, gente? Que escola é essa? Resposta. Eu não lembro, professora. Eu também não sei quanto pesa a minha mãe. Vocês sabem quanto pesa a mãe de vocês? Não faço a mínima ideia. Sem piadinha, hein? Sem piadinha. Falar, nossa, sua mãe é tão gorda que o peso dela é em arroba. Para com isso. Tu para com gordofobia com a mãe dos outros, hein? Para de palhaçada. É alta ou baixa? Baixa. Tem quantos metros de altura? 3. Tua mãe é um muro? O que ela gosta de comer? Macarrão. O que ela gosta de usar? Vestido. Pô, compra vestido aonde, maluco? 3 metros de altura? Ainda falou que ela é gordona, vacilo, mano. Qual a cor dos seus olhos? Vermelho. Peraí, irmão, peraí. Tu não tem mãe, tu tem um demônio em casa. Não, tudo errado. Tudo errado. E de seus cabelos? Vermelho. Alguém ajuda essa criança. Pelo amor de Deus, alguém dá suporte pra essa criança. Tá com o Beelzebub em casa achando que é mãe dele. Por favor, alguém descobre, alguém rastreia o IP aí dessas respostas de prova aí. Descobre quem é essa criança, pelo amor de Deus. Fiquei preocupado aqui, cara. Pô, às vezes na resposta de prova a criança tá pedindo socorro, você não percebe, pô. Então se inscreve nesse canal aqui, hein. Não sei porquê. Encaixei um pedido de inscreva-se. Aliás, se você quiser, foi o Netossauro, o link da nossa loja tá aqui na descrição. Vamos ver. Cortou a pergunta aqui, acho que essa aqui até já caiu. Gente, às vezes é normal eu mostrar coisa repetida no canal. São muitos anos de canal, é muito conteúdo que a gente já viu, eu esqueço. Não sei o que lá. Ocupar 2 vagas de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles. Ok, uma pergunta sobre como encaixar os carros para sobrar vaga. Respostas: 56, 70, 71, 72 ou 80. O que a pessoa marcou? Pergunte a um manobrista. Se eu sou professor, dou na orelha. Vai falar, porque não sei, foi grosso comigo, mano. Não dou não, não batem alunos. Não batem ninguém, não. Eu não bato em ninguém. Mas isso aí entendeu? Tá errado isso aí, cara. E alguém tem que conversar com esse moleque pra fazer aula de caligrafia, porque ele tá manobrista, o R dele vem até aqui em cima. Olha o tamanho desse S. Tá muito grande esse S aqui, tá errado isso aí. E essa é em inglês, é prova de inglês. Prova de inglês no Brasil. A pergunta foi, make a list of your favorite music genre. Essa palavra é uma das palavras mais difíceis de falar em inglês, porque você lê genres, né? E é genre. Por que se escreve assim? E eles falam genre. Bom, então a pergunta é, faça uma lista dos seus gêneros de música favoritos. E a resposta foi MC Kevinho. Acabou. Caraca, a lista de gêneros favoritos de música dessa pessoa é um MC Kevinho. Nem pra botar funk. Não, é só o Kevinho. E o pior, acertou, tirou certo. Escola tá difícil hoje em dia, hein? Tô percebendo isso, tá cada vez mais difícil, né? Bom, tá certo. A tabela periódica é um instrumento importante que facilita no uso de informações sobre os elementos químicos. A tabela usada atualmente foi desenvolvida por... Vocês sabem essa? Sem olhar as respostas, vocês sabem essa? Mendeleev.
Só não sei se eu acertei se é Mendeleev ou se é Mendeliev. Foi por ele. Vamos ver as respostas. Ernest Rutherford, Dmitri Mendeleev. Aê, moleque. Pim, 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 pim. Mando muito. Britney Spears. Pô, agora eu fiquei confuso. Será que foi ela? Nikola Tesla e Galileu Galilei. Pô, aí foi, né? Será que alguém... Isso é uma prova de EAD. Será que alguém de fato marcou Britney Spears? Será que a pessoa prefere a piada ao ponto? Porque, sério, não... Mas eu gostei. Eu acho maneiro o professor fazer isso. Eu acho legal, porque faz o aluno, na hora que ele tá ali, né, naquele momento de concentração, nervosismo e ansiedade, ele lê a resposta... Eu não sei a resposta, mas isso me fez rir. Tem que saber que foi o Mendeleev que fez a tabela periódica atual que a gente usa, né? Pelo amor de Deus. Por favor. Próximo. Vamos ver. Qual a influência da televisão, da internet, dos games em relação ao pensar e opinar das pessoas? Justifique. Tenho medo dessas respostas agora com esses bolsominion por aí doutrinando os filhos. Vamos ver o que o moleque respondeu. Vamos ver. O que ele pensa da TV, dos games e tal, né? Da internet, influenciando o pensar humano. Enche a cabeça das pessoas de bosta. As pessoas deveriam pesquisar mais sobre o assunto. #Globolixo. Diz o moleque que respondeu essa pergunta baseado apenas na opinião do pai. Vamos ver o que a professora ou professor aqui marcaram aqui. Circulou bosta, colocou 3 pontos de interrogação e escreveu. Caraca, filha, você é médico? Redigir de outra maneira. Redigir de outra maneira. Ah, tipo, tá falando que ele não deveria ter escrito bosta. E embaixo colocou, você não respondeu o que foi solicitado. Preocupou-se em atacar. E deu 0,25. O professor deu 0,20, valia 1, e o professor deu 0,25 pra essa resposta de bosta desse moleque. Olha, aí eu não sei nem o que eu falo. Eu não sei nem o que eu falo mais. Eu não sei mais onde eu tô, nem o que eu tô fazendo. Sou eu que devo estar errado. Eu não sei mais o que falar não, cara. Vou falar o quê? O professor dá 0,25 pra essa resposta? Não vou falar mais nada. Eu vou ficar quieto na minha. Eu vou ser feliz, entendeu? Eu vou comprar uma ilha lá na bunda do Caribe, vou me mudar pra lá sem internet, não vou avisar ninguém, vou sumir. É isso que eu vou fazer. É isso, cara. Depois, quando eu desaparecer, vocês não fiquem aí na internet perguntando, caramba, cadê o Felipe Neto? Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou estar isolado numa ilha comendo coco, entendeu? E eu vou ter desistido de tudo. Data de nascimento, 9/8/2019. Você não acerta tudo nascimento, meu filho! Deve ser o mesmo imbecil que respondeu a pergunta do Globolixo. Pelo amor de Deus, não sabe quando tu nasceu, tu não sabe o ano que tu nasceu? Faça desenhos ou recortes de armas que provocam a violência. Chinelo de mãe. Acertou! Ele acertou! Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Olha, ficou muito legal. Ele errou o chinelo, né? Ele botou a parte do chinelo, tinha que ser ao contrário, porque a parte do calcanhar, a parte dos dedos, mas tudo bem. Chinelo de mãe é uma arma que provoca violência. Lá em casa era colher de pau. Era colher de pau, cantava. Não era chinelo, não. Chinelo, porque o chinelo, mães de todo o Brasil aí, parem de usar chinelo, porque também não usa colher de pau, pelo amor de Deus. Mas eu vou só falar sobre o chinelo em si. O chinelo, ele não machuca de verdade, né? Quando o moleque já passa ali dos 9 anos, mais ou menos, o chinelo, ele finge que doeu. Ele finge pra você. Dá aquela chineladinha aqui, ó, tá! Ele fala, para! Mentira, sentiu nada. Aquela havaiana dobrável aqui, aquela Ipanema que você dobra aqui, ó, bate que ele nem sente. Isso aí... Mas não bata nas crianças, né? Não tem por que bater em ninguém, então não use chinelo nem nada, né? Tenta usar aí as palavras. Desenhe um animal carnívoro! Tá errado? Agora eu tô confuso se tá errado ou se tá certo isso aí. Ué, o tubarão é carnívoro, não é? Tubarão carnívoro. Todos os tubarões são carnívoros. Algumas espécies, incluindo o tubarão-tigre, comem quase tudo. A grande maioria procura presas em particular, blá 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 blá. Então, tubarão carnívoro. Acertou. Irado. Não perdeu tempo desenhando. Respondeu no menor tempo possível pra ganhar mais tempo nas outras questões. E ainda esse moleque é um gênio. Gênio.
E você, pra ser gênio também, se inscreve no canal, deixa seu like. E eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo às 10 horas da manhã. Não esquece de assistir outro vídeo agora e fazer Maratona Felipe Neto de todos os vídeos que você não viu ainda esse ano, tá bom? Vai aparecer um link aqui do lado, você clica nele e assiste. Beijo. Tchau!